Há alguns anos passados, eu assisti uma propaganda na televisão. E nesta propaganda havia um sutil questionamento. Uma tartaruga aparecia e perguntava: se o coelho que não coloca ovo tem lugar na Páscoa, por que uma tartaruga não deve ter? Talvez vocês se lembrem disso, 2017, a Tortuguita reivindicando um espaço na celebração da Páscoa. Talvez vocês tenham percebido, talvez não, mas este ano as lojas não estiveram tão enfeitadas. Este ano os ovos não estiveram tão presentes nas decorações dos supermercados. Talvez seja efeito de alguma crise econômica, alguma coisa que esteja acontecendo em nosso país. Não foi feita nem mesmo muita campanha, muita propaganda para venda de peixe. Talvez porque o azeite esteja custando R$160 o litro. Um frascozinho de 250 ml, R$40. Talvez por essas coisas. Ou talvez porque a campanha iniciada há cerca de 2000 anos, quase 2000 anos, falta pouco, para que Jesus fosse esquecido, para que a salvação em nome do Cristo ressurreto não fosse anunciada. Começou lá atrás, começou lá com os judeus. Talvez isto venha dando um relativo sucesso. Primeiro esconderam Cristo atrás do coelho, do ovo, como símbolos de fertilidade, de renovação de vida. Esconderam Cristo. Depois a tartaruga. E agora não precisam mais, o mundo não precisa mais de Cristo para celebrar a Páscoa. Essa é a verdade. E me surpreende às vezes ver escolas cristãs e cristãos em escolas fazendo enfeites para a Páscoa na forma de coelhos e ovos. Cristãos comprando um ovo de Páscoa de 50 gramas pelo valor de 2 quilos de chocolate. É o mesmo chocolate, a mesma marca. É surpreendente. Não deveria ser assim. Porque falar da Páscoa é falar da ressurreição de Jesus. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto de Filipenses 2, 5 a 11, buscando entender a Páscoa do ponto de vista da segunda pessoa da Trindade. A Páscoa do ponto de vista de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Bondoso Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e te pedimos que pelo Teu Espírito, o Senhor, nos dê entendimento, compreensão, e nos ajude, ó Deus, a vivermos como cristãos genuínos, verdadeiros,
Em um mundo que não tem interesse algum no Senhor, em um mundo que em muitas circunstâncias usam o nome de Cristo como pretexto para comércio, em um mundo, ó Deus, que não está interessado em conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda este povo que se chama pelo seu nome a ser um povo proclamador do seu nome. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. A Páscoa, do ponto de vista de Jesus, não começa exatamente naquela sexta-feira ou naquela quinta-feira à noite. Não começa quando Judas resolve ter uma conversa às escondidas, na calada da noite, com os líderes religiosos de Jerusalém. Ela não começa no momento em que Jesus reúne os seus discípulos e estabelece a nova aliança. A Páscoa para o Senhor começa no momento em que ele, sendo essencialmente divino, verso 6, sendo plenamente divino, como está lá em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, ele não se prende à sua infinita e glória eterna, ele não olha para o seu trono celeste como se isso fosse um empecilho para resgatar os seus eleitos, como se isso fosse um impedimento para vir buscar, para vir resgatar o seu povo. Do seu trono de glória, ele sem problema algum, sem prender-se a isso, ele resolve vir resgatar o seu povo. E a Bíblia diz que neste afã, com este intuito, ele se esvazia, ele abre mão de maneira consciente, de maneira voluntária do uso dos seus atributos divinos, embora não os tenha perdido. Ele não deixou de ser divino quando habitou entre nós. A sua habitação entre nós manifesta a sua glória divina, a glória do unigênito do Pai. Mas ele abre mão desta manifestação gloriosa. Ele continua sendo o Senhor Altíssimo. João vai dizer que eles viram a glória de Cristo. Mas mesmo sendo o Senhor Altíssimo, como está lá em João capítulo 12, verso 41, ele assume a forma de servo. E a palavra usada por João para referir-se a esta atitude de Jesus, a palavra usada também por Paulo para referir-se ao fato de Jesus ter se feito carne e habitado entre nós, ele assume a forma de servo, e a palavra é doulos, que significa escravo. Ele se humilha da maneira mais completa possível. Ele assume limitações que, como Deus, ele não possuía. Na história, no relato da vida de Jesus, nós vemos Jesus sentindo fome e dor e sede e sono e sofrendo até a morte. Eram coisas que não eram cabíveis, que não eram devidas ao ser divino. Mas ele se humilha, ele se esvazia para vir nos buscar. Ele é reconhecido em figura humana. O Deus invisível é visto. Ele pode ser contemplado. Em Êxodo 33, o Senhor diz: não vereis a minha face. E em 1 de João, no capítulo 1, verso 1, os discípulos do Senhor dizem: aquele que nós vimos e contemplamos e as nossas mãos apalparam. O Senhor da vida, o Todo-Poderoso, aquele que não pode ser tocado por causa das nossas enfermidades, é ferido. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, é escarnecido. Por minha causa, por sua causa. Mas há um detalhe aqui que não pode ser esquecido jamais. Jesus humilhou-se. É o que
Paulo diz. Ele mesmo escolheu este caminho. Ele resolveu experimentar as nossas dores. Ele escolheu que fosse assim para que, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele fosse mais acessível sumo sacerdote. A humilhação de Jesus não lhe foi imposta pelos sacerdotes, pelos herodianos, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, por Pilatos ou por Herodes. Ele escolheu que assim fosse, para ser o nosso acessível, nas palavras do escritor aos Hebreus, o nosso mega sumo sacerdote. E na sua obediência, o doador da vida, o Senhor da vida, experimentou o que não lhe era próprio, a morte. Jesus foi obediente até a morte. Ele experimentou algo para o qual nem mesmo os homens foram criados, embora mereçamos. Nós não deveríamos experimentar a morte, mas por causa da transgressão de Adão, mas não só por causa da transgressão de Adão, por causa das nossas próprias transgressões, por causa das nossas próprias iniquidades, por causa das maldades do nosso coração, porque nós praticamos sim as obras da carne, nós experimentamos as consequências do pecado. O homem não foi criado em pecado, o homem não foi criado para pecar, mas o homem resolveu pecar e o homem resolve viver na prática do pecado, e o salário do pecado é a morte. E nós recebemos esta imputação e dela nós não podemos escapar. Nenhum de nós pode dizer: eu não vou pecar e eu não vou morrer. Vai. Mas não no caso de Cristo. Esta experiência de passar pela morte foi por sua livre vontade. Mas não uma morte qualquer. E é curioso ver como os seres humanos temem a morte. E às vezes estão em colchões confortáveis, em situações bastante repletas de cuidados, e ainda assim temem a morte. Mas a morte de Cristo não foi uma morte qualquer. Foi uma morte na cruz. Uma morte terrível e agonizante. A cruz tida como um lugar de maldição, segundo Deuteronômio 21. Pedro lembra isso na sua primeira carta, no capítulo 2. A cruz era o lugar onde cada um de nós merecíamos morrer. Era o lugar onde cada um de nós deveríamos ser levantados, mas Ele, o Deus Santo, tomou este lugar que era nosso em nosso lugar. Na cruz nós vemos o justo, Jesus, morrendo no lugar de injustos. É o que nos lembra Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3. Aquele lugar não era o lugar de Jesus, por mérito não. Aquele lugar não era o lugar onde ele merecia estar. O seu lugar é trono de glória, embora da cruz ele tenha feito o seu trono. Mas era o lugar reservado para injustos, para pecadores, para mim, para você, para cada um de nós. E o texto nos diz que esse Jesus, ele se humilha. Esse texto nos diz que esse Jesus, ele se entrega à morte. Ele diz que ninguém pode tirar a sua vida. Ele espontaneamente a dá e tem poder para retomar. E a partir disso nós precisamos falar do passo seguinte. A morte não venceu o nosso mestre, a morte não venceu o nosso Senhor. O aguilhão da morte não era suficiente para retê-lo. A pedra colocada no túmulo não era suficiente para prendê-lo. E aquele que morreu por nós, ressuscitou por nós. E a partir da ressurreição, o nosso Senhor Jesus, ele começa a retomar o seu estado de exaltação, o seu estado de glória eterna e infinita que havia deixado para morrer em nosso lugar. Isso está no verso 9 do texto que nós lemos. A
palavra do Senhor nos diz que Ele tem poder, Ele possuía todo o poder e possui todo o poder para vencer a morte. Em Atos 13, a palavra diz que Cristo foi ressurreto por obra do próprio Pai. Em Romanos 10, Paulo insiste nesse ponto, dizendo que Cristo foi ressurreto por obra de Deus. E agora nós temos aquele que é nosso Senhor, primeiro por direito de criação, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E agora nós somos dEle, por direito de resgate. Ele nos criou, Ele é o nosso dono e Senhor. Mas lembrando o que acontecia nos dias de Oséias, quando o povo resolveu abandonar o seu Senhor, resolveu viver uma vida de impiedade, foi entregue à maldição e ao pecado, e se encontrava escravizado, Oséias teve que ir lá e comprar de volta a sua esposa. Assim também o Senhor, vendo-nos entregues à morte e ao pecado, no estado de desgraça e miséria, assim também Ele nos compra, nos resgata pelo seu precioso sangue. Ele é não só o nosso Senhor por direito de criação, é também o nosso Senhor por direito de resgate, pagando um precioso preço, um alto preço, o seu próprio sangue, a sua própria vida, para nos resgatar da morte e do inferno. E Paulo diz que por causa disso Jesus tem o nome mais exaltado. Não é o coelho, não é a tartaruga, mas é Cristo. Não é homem algum, mas é Cristo, o único que deve ser invocado em busca de salvação, porque só Ele é o nosso resgatador. Só Ele é o nosso Senhor. Em Atos capítulo 12 é dito que somente o nome de Cristo, que não há nenhum outro nome. Você pode pesquisar, você pode buscar. Existem muitas religiões, existem muitas propostas religiosas, mas não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apesar da campanha iniciada no Sinédrio lá no ano 33, 34, para que o nome de Cristo fosse esquecido. Seu nome não vai ser esquecido. O seu nome não será esquecido enquanto tiver uma testemunha disposta a anunciar a salvação em Jesus Cristo. O nome de Cristo não pode ser esquecido enquanto você estiver vivo, enquanto houver fôlego de vida em você. Mas o fato é que diante do Cristo ressurreto, as coisas são diferentes, as coisas serão diferentes. Diante do Cristo humilhado, houve escárnio, houve vitupério, houve zombaria, houve maus tratos. Mas diante do Cristo ressurreto, nada disso mais haverá. Não haverá mais escarnecedores, mas somente adoradores. Adoradores que desejarão louvá-lo de todo o seu coração. Adoradores como você, que deve adorá-lo com ardente gratidão em seu coração pelo dom da vida eterna. Adoradores que jamais aceitarão que Cristo seja esquecido por causa de uma tartaruga engraçadinha, por causa de um coelho fofinho ou de um chocolate saboroso. O nome de Cristo não pode ser esquecido pelos verdadeiros adoradores, não pode ser esquecido por você. Quanto aos ímpios, aos adoradores do coelho, ou de qualquer outra coisa que não o Cristo eterno, quanto aos ímpios, serão para sempre lançados no inferno, lugar de condenação inexcedível, mas este não é o seu lugar, porque você é um adorador do Deus vivo e verdadeiro. Você é um adorador verdadeiro do Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. A verdade é que receber adoração para Jesus não é uma coisa nova. Ele já recebia adoração e louvor no Antigo Testamento. Temos indicação disso em Isaías no capítulo 6, por exemplo, verso 3. Ele também recebe adoração nos tempos neotestamentários. Jairo se prostra e reconhece Jesus como o Senhor e o doador da vida.
Ele também recebe adoração nos céus. Podemos ver isso em Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 15. E tudo isso que nós mencionamos aqui é porque aquele que veio para ser servo, aquele que veio para ser morto, aquele que veio para entregar a si mesmo para resgatar-nos, ele agora reassumiu o lugar que é seu de direito. É por isso que nós não adoramos um Cristo pregado em uma cruz, mas assentado em um trono, e que se levanta para interceder pelos que são seus. O texto que nós lemos fala de Cristo como Senhor no verso 11. Lucas, no capítulo 24, fala de Cristo como Senhor e soberano sobre toda a criação. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o nosso Cristo. É este a quem adoramos. É a ressurreição deste que nós lembramos nesta semana. E que devemos lembrar todos os dias, porque o anúncio da ressurreição de Jesus não pode se limitar ao domingo de Páscoa. O anúncio da morte de Cristo em lugar de pecadores não pode se limitar a uma sexta-feira por ano. Não pode e não deve. Fato é que ninguém mais, embora queiram, embora tentem, embora se esforcem, embora invistam recursos, esforços e muito dinheiro, muito planejamento, ninguém tem o direito de se opor ao Senhor de toda a terra. Ninguém tem o direito de se opor ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Pelo contrário, o ensinamento bíblico no Salmo 150 é que todo ser que respira deve louvar ao Senhor, mas não tem feito. E aqueles que se negam a fazê-lo terão que ouvir no dia final uma frase estrondosa e terrível, dizendo: apartai-vos de mim, todos os malditos de meu Pai. Mas você sabe do seu dever. Nós sabemos para o que fomos chamados. Fomos chamados para adorá-lo. Fomos chamados para louvá-lo de todo o nosso coração. Fomos chamados para dizer: Jesus Cristo é o Senhor, mas não só Jesus Cristo é o Senhor, é Jesus Cristo é o meu Senhor, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Há alguns anos, houve dentro da igreja, dentro da nossa igreja, houve um movimento para que festas como Natal, Páscoa e outras deixassem de ser comemoradas. E a nossa igreja se reuniu para debater esse assunto, como se precisasse debater o assunto, se a vida, se a encarnação, se a morte, se a ressurreição de Jesus precisasse ser lembrada, como se precisasse, mas precisou. E a nossa igreja disse: continuaremos celebrando, porque é ocasião propícia, é tempo oportuno para dar testemunho a respeito de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É tempo de celebrar, é tempo de testemunhar, é tempo de anunciar que sim, Jesus morreu. É tempo de anunciar que Jesus ressuscitou. E é tempo de anunciar que Ele vive e reina eternamente. E sabe quem vai fazer isso? Só os crentes. A mídia não vai. Não espere que a Rede Globo faça isso, porque não vai fazer. Não espere que haja campanha governamental para fazer isso, porque não vai fazer. São os crentes. Somos eu e você. Jesus ressuscitou. Jesus vive e reina eternamente. Aleluia.